Se você quer saber quais são os melhores setores para se investir a longo prazo, este é o seu vídeo. Você chegou no lugar certo. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Costa, eu sou estrategista financeiro e seja bem-vindo ao meu canal que tem como único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco sobre ciclos econômicos, tá? E quais são os melhores setores para se investir, faça chuva ou faça sol. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui para mim qual que é o setor que você mais gosta, tá? O setor que eu mais gosto é os bancos, né? O setor bancário. E isso já é até um spoiler do que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, tá? Mas antes de a gente falar sobre setores, eu preciso te falar um pouco sobre ciclos econômicos, tá? O que é um ciclo econômico? Toda economia, seja brasileira, mundial, de outros países, eles passam por ciclos, tá? E eu não vou entrar no mérito o que é um ciclo, de explicar detalhadamente o que é isso nesse momento, senão esse vídeo vai ficar muito longo. O que eu vou te falar, que você precisa saber para esse vídeo existem praticamente 4 fases no ciclo econômico. Tá? A de crescimento, a de prosperidade, a de recessão e a de depressão. Tá? Para você entender melhor, eu vou te explicar. Imagina que agora a gente está no meio da pandemia e a gente está no meio de uma depressão. Tá? É a parte pior do ciclo econômico. E aí, o que acontece? Começa uma série de estímulos, tá? E as coisas começam a andar um pouco melhor. Tá? Então começa a cair desemprego, começa a ser consumido mais, né? O PIB começa a crescer e aí a gente começa uma fase de expansão, tá? Quando a fase de expansão começa, né, as coisas começam a prosperar e até que ela chega num pico, que a gente chama de prosperidade, que é essa fase verde aí na sua tela que está como boom, né? Que eu peguei uma imagem americana. Mas nessa fase de prosperidade, o desemprego já está lá embaixo, a taxa de juros está lá embaixo, está tudo no ápice, vamos dizer assim. E aí depois as coisas começam a degringolar um pouco, tá? Isso é normal, porque daí você tem um disparo de inflação e a inflação começa a aumentar os juros, aumenta os juros, a máquina começa a parar, enfim, como eu disse, não quero entrar na parte econômica agora, tá? Mas o que é importante você saber é que existem essas 4 fases, e aí depois do ápice vem a recessão, vem a queda, a desaceleração, tá? E aí depois a gente chega na depressão e o ciclo econômico recomeça. Por que é importante você saber isso, né? Que a economia tem um ciclo que passa por essas 4 fases. Porque você precisa saber que existem basicamente 2 tipos de empresa, né, para você se investir através de ações no mercado financeiro. São as empresas cíclicas e as empresas não cíclicas, tá? Uma empresa cíclica, ela depende muito desse ciclo econômico, porque ela tem grandes alterações tanto de receita quanto de lucros, porque ela depende do ciclo. Então, esses lucros, inclusive, podem virar prejuízo na parte baixa do ciclo, na parte de depressão, tá? E isso acaba trazendo um alto risco para os investidores. E, em contraparte, tem as empresas não cíclicas, né? As ações chamadas não cíclicas, que elas dependem muito pouco do ciclo econômico. É lógico que o ciclo econômico interfere no faturamento dela, no lucro dela, mas é muito mais estável, tá? Existe uma certa estabilidade tanto em receita quanto em lucros. E isso traz um baixo risco para os investidores, né? Um risco menor do que empresas cíclicas, tá? Para ficar mais claro, para você saber o que é uma empresa cíclica, uma empresa não cíclica, eu trouxe aqui alguns setores cíclicos primeiros para você entender melhor, tá? Um setor muito cíclico é o de construção civil, tá? Porque ele é altamente dependente da taxa de juros, né? Você imagina que uma pessoa que quando vai financiar aí algumas centenas de milhares de reais, 1% de juros a menos faz uma grande diferença para ela. Então é um setor que depende muito de taxa de juros, também é muito dependente do desemprego, tá? Afinal de contas, se uma pessoa não está empregada, dificilmente ela vai comprar um imóvel, e também é altamente dependente do crescimento da economia, porque se tem crescimento, eu tenho cada vez mais poder de compra na mão da população, e aí as pessoas trocam de imóvel, vão para o melhor, compram o seu primeiro imóvel, enfim. Então o setor da construção civil é um setor extremamente cíclico, tá? Outro setor também bem cíclico é o varejo, porque ele também depende, né, do poder de compra da população, e aí vem crescimento da economia, se tem muita gente desempregada, as pessoas não consomem, então o varejo é um setor muito cíclico. Outro é o setor de commodity, tá? Então ele é altamente dependente do crescimento da economia. Então você imagina que não importa o que a gente está falando, de qual commodity que é, se é petróleo, se é minério de ferro, se é qualquer outro commodity. Você só vai ter uma alta demanda de commodity que vai levar o preço dele lá para cima quando você está naquela parte do ciclo que eu mostrei para vocês, que é de crescimento e do ápice. Tá? Quando você está desacelerando naquele ciclo, você não tem grande necessidade de commodity, o preço cai e essas empresas começam a sofrer. Tá? E o último é um setor que
com certeza, nesse momento está sofrendo muito, que é o setor de turismo e viagens, tá? As pessoas realmente elas só viajam, elas só compram passagem de avião, elas só reservam hotel, elas só fazem tudo isso quando a economia está bombando, né? Ou seja, muita gente com emprego, poder de compra lá em cima. Então, esses setores, né, eu citei alguns, mas existem outros, eles são altamente dependentes do ciclo econômico. E aí, eu tenho que te fazer uma pergunta, tá? Se eu sou um investidor de longo prazo, eu não quero ficar com a minha carteira balançando, tá? Eu quero um pouco de previsibilidade, um pouco mais de tranquilidade nos meus investimentos. Então, eu vou ter que buscar uma carteira com setores não cíclicos, tá? E eu vou te mostrar aqui quais são os 3 melhores, tá? Os 3 que eu invisto. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre investimento a longo prazo, porque é a melhor forma de construir patrimônio, vou deixar um vídeo aqui para você sobre ações de longo prazo, recomendo que você veja, tá? E você vai ver que nos meus outros vídeos, em todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, inclusive no Milhão com Mil, você tem ali setores não cíclicos, tá? Justamente por causa disso, porque eu acredito que para o investidor de longo prazo, os setores não cíclicos são melhores. Então, vamos ver aqui quais são os 3 melhores setores não cíclicos que, pelo menos para mim, todo investidor de longo prazo deveria investir. O primeiro deles, eu já tinha dado spoiler antes, é o setor bancário, tá? E aí você pode pensar um pouco, né? Por que que o setor bancário é um dos melhores setores para se investir? Inclusive, os bancos nesse momento estão apanhando no Ibovespa, né? Porque eles ganham nas 2 fases do ciclo. Eles ganham na fase boa, né? Quando a economia está indo bem, quando as coisas estão prosperando, porque eles conseguem conceder cada vez mais crédito e também captar mais clientes. Mas eles também ganham dinheiro na fase ruim, tá? Ganham um pouco menos, é óbvio, mas ganham dinheiro também. Por quê? Porque há um aumento do spread bancário, ou seja, como a inadimplência sobe, eles aumentam, né, o spread para fazer essa compensação. Então o setor bancário é excelente para se investir a longo prazo, porque através dele você vai ter uma certa estabilidade e tranquilidade de lucro e, consequentemente, também de dividendos, porque normalmente bancos são grandes pagadores de dividendos. O outro setor é o setor de saneamento, porque independente do que aconteça, né, se o homem for para Marte, se a gente tiver carro voador, não interessa o que vai acontecer, as pessoas continuarão bebendo água e indo do banheiro, tá? Então o setor de saneamento, ele é um setor extremamente monótono para se investir, mas é o que eu sempre digo, eu não quero emoção no meu investimento. Se eu quisesse emoção, eu ia para um cassino, tá? Mas eu não quero emoção nos meus investimentos, eu quero apenas que ele me traga o retorno esperado. E é por causa disso que o setor de saneamento é um dos melhores, porque ele é muito lucrativo, tá? Ele também distribui bastante dividendos e ele tem uma demanda permanente, né? E ele é feito também através de concessões públicas que duram aí décadas, tá? Então, ali você tem uma alta previsibilidade, novamente tranquilidade de receita e de lucro. Então, para mim, o setor de saneamento é um dos melhores para se investir a longo prazo. E por último, mas não menos importante, é um dos setores que eu mais gosto também, que também tem um monte de empresas nesse setor, que é o setor de transmissão de energia, tá? Caso você não conheça o setor de transmissão de energia, eu vou te explicar rapidamente um pouco sobre o setor elétrico. Existem 3 subsetores dentro do setor elétrico, que é geração, transmissão e distribuição. A geração é fácil de entender, é onde a energia elétrica é gerada. Então você pode pensar em hidrelétrica, termoelétrica, usina nuclear, enfim, tem N maneiras de gerar energia elétrica. Então essas são as empresas geradoras. Na outra ponta tem as cidades, as indústrias, que são quem consome a energia elétrica e quem faz o atendimento dessas pessoas, do consumidor final, são as empresas de distribuição, as distribuidoras, tá? Aqui em São Paulo, no caso, a EDP, no Rio, a Light, enfim, tem uma série de outras empresas aí que fazem distribuição de energia. E quem une as 2 pontas, né, ou seja, o polo gerador com o polo consumidor, são as transmissoras de energia, né? São aquelas torres de transmissão que atravessam o país, levando normalmente muita energia elétrica do polo gerador, que normalmente é longe do polo consumidor. Então, por exemplo, você pega Itaipu, ele alimenta aí grande parte do Sudeste. Você imagina aí quantas centenas de milhares de quilômetros tem linhas de transmissão de energia no Brasil. E o que acontece? As empresas que fazem, né, essas linhas também são feitas através de concessão pública da ANEEL, tá? Também são concessões de longo prazo, mas qual que é a parte mais importante que faz com que esse setor seja um dos melhores para se investir no longo prazo? Porque eles não são remunerados, né, as transmissões de energia não são remuneradas pela carga que transportam. Tá? Elas são remuneradas pela disponibilidade
da linha de transmissão. Então você imagina, não importa se vai passar 1 milhão de quilowatts ou 1 quilowatt pela linha da Taesa, da Lupar, da transmissora Paulista, não importa, tá? O que importa é que a linha esteja disponível e se ela estiver disponível, ela vai receber a sua receita. E aí também é uma ótima pagadora de dividendos porque existe um lucro considerável em manter essas linhas disponíveis, tá? Então, o setor de transmissão de energia também é um dos melhores setores para se investir a longo prazo. Então, recapitulando, tá? Para se investir a longo prazo é preciso conhecer o ciclo econômico, tá? Tem a parte de subida, de expansão e tem a parte de descida, de retração. E também existem dois tipos básicos de empresas, as cíclicas e as não cíclicas, tá? E para você investir na cíclica, você tem que estar muito ligado em que parte do ciclo você está e você ainda ter muita emoção nessa história, né? Então a gente está passando aí por uma parte que aparentemente a depressão já passou, a gente está num ciclo de expansão na Bolsa de Valores, economicamente, ainda tímido, concordo, mas eu acredito que a gente já está no começo desse ciclo de expansão, e aí você vê, por exemplo, empresas cíclicas como a Via Varejo, multiplicando por 2, por 3, por 4, tá? Então, isso faz com que eu te incentive a não investir em empresa cíclica? Não, não é isso. Se você olhar até a carteira do Milhão com Mil, que caso você não sabe o que é uma série aqui no meu canal onde eu invisto publicamente R$1.000 quinzenais, tá? Se você olhar a carteira, você vai ver ali algumas empresas cíclicas, como por exemplo a PetroRio, tá? O que acontece? Você tem que estar ciente que você está investindo numa empresa que é cíclica e você tem que saber muito bem em que parte do ciclo você está para que você não seja pego de perna trocada. Tá? Então, é muito mais fácil, principalmente para os iniciantes, investir em empresas não cíclicas, tá? É uma preocupação a menos, mas se você quiser investir em empresa cíclica, é só ficar esperto. E falando em ficar esperto, eu tenho aí um convite praticamente irrecusável para você, se você está precisando de ajuda para investir melhor. Tá? Eu possuo, se você não sabe, uma comunidade de investimentos que é um programa completo de desenvolvimento de investidores. Tá? Ali você vai aprender sobre finanças comportamentais, que vai te ajudar a investir em empresas cíclicas. Né? Você precisa ter um autocontrole para conseguir fazer investimento. Você vai ter ali um módulo de valuation, de contabilidade, como montar sua carteira, como escolher uma ação, como escolher um fundo imobiliário. Enfim, é realmente um programa completo de desenvolvimento de investidores, desde os iniciantes, tá? Daquela pessoa que nunca investiu, que nunca mandou uma ordem, que nem tem uma conta numa corretora, até as pessoas que querem melhorar os seus retornos através de derivativo, através de opções, tá? Tudo isso passa na comunidade Rafael Costa de Investimento. E caso você entre na comunidade Rafael Costa de Investimento, vai ter um diferencial que você não vai achar em nenhum outro lugar. Quem dá o suporte individual sou eu, através do WhatsApp, tá? Então, todos os meus alunos que estão na comunidade têm meu WhatsApp e ali você vai poder tirar suas dúvidas, vou poder te ajudar individualmente. Então, caso você queira saber mais sobre essa proposta que de fato é recusável e não tem nenhum paralelo no mercado financeiro, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Convido você a clicar e saber mais sobre isso. E caso você ainda não tenha dado o seu like, eu te peço, deixe o seu like, isso me ajuda bastante. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que só compra empresa cíclica, está comprando Via Varejo, está comprando a Conga, a Cogna, enfim, está comprando só empresa cíclica, para ele saber que existe setores talvez melhores para se investir a longo prazo, tá bom? Agradeço por você ter visto esse vídeo até o final e até a próxima. Um forte abraço.